Eu perdi a memória e quando ela voltou, eu descobri o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Inclusive, eu me lembrei como que eu tinha perdido a minha memória. Um belo dia, eu acordei no hospital, sem saber quem eu era, onde eu tava, como eu fui parar ali ou o que tinha acontecido. Eu tava sentindo uma dor absurda na minha cabeça e quando eu olhei pra poltrona, eu vi que tinha uma mulher sentada ali que parecia estar mais ou menos na faixa assim de uns 25 anos, por aí. Na hora que eu acordei, ela ficou extremamente feliz e começou a me chamar: mãe, graças a Deus, você tá bem? Como você tá? E tudo mais. E eu não sabia quem ela era. Ela começou a me pedir perdão, falando graças a Deus que você tá bem. E aí eu olhei pra cara dela assim, confusa, e falei: como assim, mãe? Perdão pelo quê? O que que tá acontecendo? Ela me olhou em choque. Tipo assim, hã? Quê? Mãe, sou eu e tal. E eu falando: eu quem? Ela chamou o médico e aí o médico me examinou e falou: olha, ela perdeu a memória, ela não tá lembrando de nada, pode ser algo temporário ou pode ser algo que vá ficar aí anos, a gente não sabe. Tá tudo bem com ela, vamos esperar, vamos acompanhar, ela vai ficar em observação. Eu fiquei mais ou menos umas 2 semanas no hospital. Todos os dias, essa minha filha ia lá pra poder me ver. Ela acompanhou todo o meu tratamento, tudo certinho, mas realmente a minha memória não voltava. Eu fui pra casa, lá eu descobri que a minha filha era casada e que basicamente morava eu, ela e o marido dela. Descobri também que eu seria avó, que ela tava grávida, mas a gravidez dela parece que era recente. Ela havia descoberto tem pouco tempo, ela tava mais ou menos uns 2 meses. E conforme eu fui perguntando, ela foi me contando sobre a minha vida, porque eu não me lembrava de nada. Ela me disse que eu não tinha nem pai nem mãe, né? Que os meus pais já eram bem idosos e que eles já tinham falecidos. Que nós nos mudamos para outro estado para poder reconstruir a nossa vida, porque eu havia perdido meu marido, no caso o pai dela. Que ela já tinha se casado, que ela até tinha saído de casa, mas como eu tava me sentindo muito sozinha, nossa casa era muito grande, nós resolvemos ir morarmos todo mundo juntos. E por isso que a gente tava ali, todo mundo morando junto. Eu fui acreditando, né, no que ela tava me falando. Como eu estava muito doente, ela saiu do trabalho dela pra poder ficar 24 horas comigo. Então, todos os lugares que eu ia, ela ia comigo, até porque eu não me lembrava de nada. Ela tava sempre comigo, ela tava sempre meio que me vigiando, sabe? Os meses foram se passando, a gente foi reconstruindo a nossa relação na minha cabeça, né? Porque realmente eu não conhecia, eu não lembrava de nada. Até que quando deu mais ou menos 3 meses, eu já estava acostumada com a situação, já estava me recuperando. Um belo dia eu acordei e me lembrei de tudo o que estava acontecendo, quem eu era, o que eu estava fazendo, por que eu perdi a memória. E vai te deixar chocado, curte, comenta a parte 2 para ajudar a blogueira. Era um sábado, eu acordei de manhã com umas memórias meio que vindo na minha cabeça, sabe? Como se eu estivesse lembrando uns flashbacks, umas coisas assim que eu não tava entendendo. Só que tava tudo muito confuso. Como eu não queria alimentar a esperança da minha filha, eu não falei nada. Só fiquei na minha assim calada, mas tava voltando umas coisas. O dia foi se passando e aí era de tardezinha, a gente tava sentada no sofá, eu e ela, vendo televisão. Quando parece que do nada, eu simplesmente fechei os olhos e voltei. Eu tava lembrando de exatamente tudo o que tinha acontecido e o porquê que eu estava sem memória. Na hora que eu lembrei de tudo, que eu entendi tudo o que estava acontecendo, eu já levantei assim do sofá e falei: eu não acredito que você fez isso comigo. Eu perdi a minha memória numa briga com a minha filha e com o padrasto dela, que não era marido dela, era meu marido. Ele era padrasto dela. Eu tinha chegado em casa do trabalho num domingo, né? Muito cansada, trabalhava de domingo a domingo. Comecei a escutar uns barulhos meio diferentes, fui seguindo os barulhos e eu peguei os dois na cama. E o pior não foi nem isso, eles estavam tendo um caso já tinha muito e muito tempo. E naquela confusão, naquele caos, ela acabou contando pra mim que, na verdade, ela estava grávida dele, né? Que ele tava pensando em se separar de mim pra poder ficar com ela. Que eles já estavam planejando me contar. E aí começou toda uma confusão. Eu fui pra cima dela, fui pra cima dele, não vi em quem eu tava batendo. Apanharam mais que tamborim no samba, até que ela me deu uma pancada na cabeça. Eu caí, bati a cabeça, fui parar no hospital e lá o próprio médico falou que eu poderia ter algum tipo de sequela, porque eu bati a cabeça muito forte. Quando eu acordei, era por isso que ela tava me pedindo perdão. E quando ela viu que, na verdade, eu tava sem memória, ela simplesmente falou pra mim que o meu marido, na verdade, era o marido dela e que era eu que morava com ela. Eu lembrei disso tudo, falei: eu tô lembrando de tudo agora, não acredito que você fez isso comigo. Vocês dois fizeram isso comigo, ele não tava em casa. Ela ficou assim em choque por eu ter lembrado. Começou a chorar, falando que podia explicar, que não queria que isso tivesse acontecido, que ela viu nisso uma oportunidade de reconstruir a nossa relação, a nossa vida, que ela e meu padrasto se amavam. Ela e o padrasto dela, né, no caso.
que eu teria que aceitar, mas que ela não queria me excluir da vida deles, que eu podia continuar, que a gente podia ter nossa família, que eu podia aceitar que na verdade ele agora seria o marido dela, que ela estava grávida. Obviamente que eu não aceitei aquilo, até porque eu lembrei de tudo que tinha acontecido, eu lembrei de como eu tinha perdido a memória, eu lembrei de tudo que ela estava fazendo comigo. Fiz um escândalo, começou uma confusão enorme, ele chegou, aí virou toda aquela confusão de novo, apanhou de novo, botei os dois pra fora. Descobri que eu tinha pai e mãe, sim. Consegui recuperar meu telefone, porque até isso me tiraram. Vendi a casa, eles saíram, né, de casa, eu vendi a casa e aí eu voltei pro estado onde minha mãe e meu pai moravam. Eu nunca mais tive notícia da minha filha, também não quis saber nem dela, nem do meu ex-marido. Quando eu conto pra família tudo o que aconteceu, todo mundo fica em choque. Eles tentaram procurar saber de mim, tentaram entrar em contato comigo, mas eu realmente nunca mais quis saber deles. Fui no dentista fazer uma cárie e descobri um chifre do nada, porque o dentista, assim que eu cheguei lá, ele veio e me entregou um potinho. Eu falei, o que tá acontecendo aqui, gente? Quando eu olhei o que tinha no potinho, eu entendi o meu chifrinho. Um belo dia eu acordei com dor de dente. Sabe quando você não espera? Do nada, aquela dor de dente horrível. E eu odeio sentir dor no dente. Eu odeio dentista também, mas eu odeio sentir dor no dente. Então, entre o dentista e a dor no dente, eu prefiro no dentista resolver meu problema. E aí, falei pro meu Jurandir, falei, amor, tô passando mal, tô com dor no dente, vou ir no dentista. E ele me indicou o dentista que ele ia, porque geralmente eu ia em outro dentista, só que eu tive um problema com ele, não queria voltar lá mais, tinha falado isso pro meu marido, ele falou, cara, vai no meu dentista, tal, me deu o endereço, bonitinho, tranquilo, ele estava trabalhando, falou comigo por ligação, acho que ele não prestou atenção no erro que ele estava cometendo, mas eu falei que tudo bem. Mas também, gente, acho que ele nem imaginou que isso fosse acontecer. Aí eu falei que tudo bem, tranquilo, né, eu tava casada com esse Jurandir, já tinha 4 anos, peguei o meu carro e fui pro dentista. O dentista, ele ficava mais ou menos longe de onde a gente morava, era alguns bairros depois, mas segundo ele valia super a pena, porque era muito bom, porque eu não entendi o porquê que ele ia num dentista tão longe, sendo que ali onde a gente morava, no bairro onde a gente morava, tinha vários. Eu podia ter procurado outro por ali, mas é muito ruim você ir em dentista sem indicação, né? E ele falou que tinha sido indicação, que isso era muito bom, que gostava dele, pipipi, papapá, mesmo que eu tô uma ladainha, e eu acreditei. Aí, tranquilo, peguei meu carro, fui, depois de mais ou menos 1 hora, andando pra lá e pra cá, consegui chegar no bendito do dentista. Meu querido marido Jurandir fez questão de ligar pra mim, marcar um horário, eu não precisei me preocupar com nada, ele só me deu o endereço e eu só fui. Cheguei lá muito pimpolha, feliz e contente que eu ia resolver o meu problema com o grande dentista que o meu querido marido falou. E quando eu cheguei, o consultório estava extremamente vazio. Eu entrei, cumprimentei a recepcionista, falei o meu nome e falei que eu tinha um horário marcado com tal, sei lá, doutor Daniel. Nome de dentista, Daniel. Ele falou que tudo bem, ela falou que tudo bem, que era pra eu aguardar que ele já ia chegar. Sentei bonitinha, pimpolha e fiquei esperando. O doutor Daniel tava com uma cliente, dispensou a cliente foi embora e aí ele me chamou. Assim que eu entrei, ele falou, olha, antes da gente começar o nosso procedimento, eu queria te entregar isso daqui, que seu marido esqueceu na última consulta. E aí, gente, ele me deu um pote. Gente, quando eu vi aquele pote, o que tinha lá dentro, eu falei, eu sou corna. Curte comentar a parte das coisas da blogueira. Quando ele me deu o pote, tinha 2 dentinhos dentro do pote. Eu olhei pra cara dele assim, sem entender nada. Eu falei assim, desculpa, doutor, como assim meu marido esqueceu isso aqui na última consulta? Eu olhei e falei, bom, meu marido não tá sem dente. Esse dente aqui parece um dente infantil. Como assim? O meu marido esqueceu isso daqui. Ele falou assim, pois é, a sua filha veio aqui, né, ela tava muito louco isso, né, ela tá com 2 dentinhos mole de uma vez, geralmente quase nunca acontece, não sei o que, mas a gente conseguiu arrancar os 2 sem ela sentir muita dor, só que ela tava tão afobada pra tomar sorvete, que parece que o pai tinha prometido sorvete se ela não chorasse, que ele acabou esquecendo os dentinhos, né, e é bom a gente guardar, não sei se ele quer fazer a brincadeira da fada, se ele quer jogar fora, se ele quer descartar, então eu botei no potinho e quero que você leve pra ele, caso ele, né, queira descartar algo do tipo, ele traz na próxima consulta e tudo mais, tá tudo certo. O importante é que a gente teve essa emergência dos dentinhos dela, mas tá tudo bem. Eu não tinha filha com meu marido. A gente só tava 4 anos juntos. Eu não queria filha ainda, eu tava estudando ainda, terminando de me formar. Eu não tinha filho. Eu olhei bem pra cara dele e falei assim, doutor, você tem certeza que foi meu marido que entregou isso daqui? Que veio aqui, que é o dono disso daqui? Ele falou, sim, ué, ele veio aqui semana passada com a filha dele, tudo mais, arrancaram os dentinhos. Aí ele falou, a sua filha não descontou, não? Eu olhei bem pra cara dele assim e falei assim, eu vou pegar uma foto do meu marido aqui arrepadinho. Ela, seu marido não, o Paulo, falou o nome do meu Jurandir. Eu falei, é o Paulo. Ele falou, então é ele mesmo, sei que eu falei, tranquilo. Peguei o celular e falei, esse daqui, eu queria ter certeza da proeza. Eu falei, é esse daqui, doutor? Ele falou, é esse aí. Sim, eu falei, doutor, não tenho um filho com meu marido. Nós somos 4 anos juntos, eu não tenho filho. Gente, na hora, eu escutei a música no ouvido do doutor. Caiu o meu mundo, que ele viu que revelou a galha. Ele olhou bem pra minha cara assim e falou assim, então deve ser uma sobrinha, eu confundida. Eu falei, não, você tá falando que era pai? Que ela chamava de papai? Que ela tomou sorvete? Como é que é isso, doutor? Bom, ele ficou todo sem graça, falou que... Bom, ele falou, olha, eu não sei o que falar,
né? O seu marido veio aqui semana passada com uma criança, chegaram a filha dele, arrancou os dentes e foi embora. Aí ele ficou sério, ficou totalmente sem graça, né? Ficou tipo assim, meu Deus. Eu falei, não, doutor, tranquilo, você pode me dar o dente que eu vou levar pra ele. Fiz o meu dente, né? Porque eu não ia ficar sentindo dor por causa de macho. Ele fez ali o orçamento, fiz o meu dente rapidinho, era uma coisa boba, era só uma carizinha. Beleza, fui pra casa. Cheguei em casa, quando o meu Jurandir chegou em casa, eu tava com um pote de dente em cima da mesa. Olha que coisa estranha de se falar. Tinha um pote de dente em cima da mesa, infantil. Eu falei assim, você esqueceu. Na hora que ele viu o dente, ele arregalou os olhos assim. Só que acho que ele não entendeu, né? Ele falou, que isso, amor, arrancou dente? Eu falei, seria a segunda pessoa na sua vida que arrancaria dente só essa semana, né? Quer dizer, semana passada, essa semana seria eu. Ele, como assim? Eu falei, então, o dentista disse que você esqueceu os dentinhos da sua filha lá no consultório dele. Gente, na hora, o mundo daquele homem caiu. Eu posso te explicar o que tá acontecendo, não é o que você tá pensando. Ele tentou me engabelar, falando que ele tinha uma filha com uma mulher, que ele teve que assumir, mas que ele não queria me contar pra eu não ficar chateada, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Na hora que eu vi que ele tava me engambelando, porque eu conhecia ele, eu falei, você tá mentindo. Ele falando que não. Arranquei o telefone da mão dele. E ali eu comecei a olhar o que eu nunca fiz, não olhei o telefone dele. Comecei a olhar as conversas, entendi que ele era casado, morando junto, na verdade, ele era casado comigo no papel, que ele morava junto com uma outra mulher antes de casar comigo no papel, e eles tinham uma filha. Galera, ele tinha 2 famílias, era por isso que ele trabalhava em outro bairro, sabe? Trabalhava mais distante de onde a gente morava. Às vezes ele dormia lá, falava pra mim que tava trabalhando muito, que tinha que dobrar, que tinha que isso, e eu acreditava, porque eu confiava no meu Jurandir. Descobri que eu era amante, porque ele começou com a outra primeiro. Botei ele pra fora, consegui o contato dela, né, pelo telefone dele. Liguei, contei tudo, mandei prova, mandei print, mandei isso. Falei que se ela quisesse continuar com ele, o problema é dela, mas eu tava fazendo meu papel. No fim, ela também se separou dele. E o Jurandir, ele cria dourado que queria 2, voltou pra casa da mãe. E ela tá arrancando as costas dele na justiça. E é isso. Fui trabalhar num cartório e descobri sem querer um processo contra o meu marido. E quando eu fui olhar, quando eu fui ler, pra poder ver do que se tratava, porque eu não sabia, gente, eu fiquei assim, em choque. Casada há 8 anos, decidi fazer uma segunda faculdade. Eu já era formada, já tinha minha casa, já tinha meu emprego, mas eu queria fazer uma outra faculdade. Eu sempre quis fazer direito. Na época que eu quis escolher fazer uma faculdade, eu não tive a oportunidade de fazer a que eu sonhava, que era direito. Então, depois que eu fiquei velha, depois que eu já tava ali formada, com a minha vida estabilizada, eu falei, vou fazer uma faculdade. Comecei a fazer a faculdade, né? Era tipo um sonho sendo realizado. E aí veio um estágio, né? Me inscrevi e consegui um estágio num tribunal da minha cidade. Até aí tava tudo lindo, tudo ótimo, indo muito bem na faculdade, indo muito bem no estágio. Até que um dia eu tava lá e a gente rindo, brincando, conversando assim, o pessoal do cartório. Até que a menina que trabalhava comigo falou, você já pesquisou se tem algum processo em relação ao seu marido, ou alguém da sua família, alguém que você tenha assim uma curiosidade, porque tem um acesso ao sistema, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara, não, meu marido não tem essas coisas, não sei o que, nunca soube disso, tô há anos com ele, 8 anos de casada, não sei mais quantos anos de namoro, não sei o que. Comecei a falar, Jurandir, meu marido, processo não tinha, menina. Aí ela riu, brincou e tal, saiu pra lá, mas aí eu fiquei curiosa. Fiquei curiosa e fiquei, gente, eu acho que eu vou dar uma pesquisada porque eu não tava fazendo nada. Peguei a documentação dele, porque eu tinha uma foto no meu telefone, e ali eu fui pesquisar pra poder ver se tinha algum processo. E pasmem, não é que Jurandir tinha um processo no nome dele? Tinha. E vocês acham que era alguma coisa, o quê? Alguma ofensa, alguma pensão, nada de quem dera. Eu estaria até, eu juro pra vocês que eu estaria até um pouco feliz. Porque o que eu vi nesse processo, gente, me fez mudar totalmente toda a imagem que eu tinha do meu marido, e eu, sinceramente, não sei nem o que fazer em relação a isso. Eu não sei se eu me separo ou se eu não me separo. Curte comentar a parte 2 pra ajudar a blogueira. Eu fui dar uma de fofoquita e, por azar de Jurandir, o processo dele estava na minha vara. Fui abrir o processo para ler a petição inicial, para poder ver do que se tratava. Gente, meus amigos, o meu marido, meu Jurandir, que eu tava com ele há anos, simplesmente tinha invadido um escritório de um dentista. Aí vocês pensam, mas poxa, caramba, poxa, errado, mas ele deve ter tido o motivo dele, o que tá acontecendo, que não sei o que, procure ver melhor. Você não pode julgar o homem assim, tá bom, continue lendo o processo. Basicamente, o meu marido era cliente desse consultório, né, desse escritório aí do dentista. Frequentava lá, parecia anos, né, eu vi lá a historinha dos fatos, porque tem lá no negócio do processo, dos fatos. Aí vai contando os fatos que aconteceram. Era o dentista que tava processando meu marido, inclusive. Eu achei que era ao contrário, mas não, né, porque a gente vai criando ilusão na nossa cabeça. E aí ele contou lá no dos fatos que ele simplesmente decidiu invadir o consultório do dentista no meio da noite por conta de um findinzinho dele. E aí ele invadiu
o consultório do doutor, foi pra sala do doutor e achou que era uma ótima ideia, de bom tom, ele simplesmente utilizar todos os aparelhos, todos os equipamentos, os produtos que tinha lá, as coisas assim, tudo que coube, ele achou que seria de bom tom usar no furisquinho dele. Ele foi lá de madrugada, no consultório do coitado do dentista, usou todos os equipamentos que ele viu e deixou de ver no botico, porque tinha essa fantasia, esse desejo obscuro de realizar isso. E aí viram na câmera de vídeo, foi um bafafá, ele se mudou da cidade, de onde ele morava, porque todo mundo ficou sabendo, e o dentista entrou com o processo e tava rolando esse processo até hoje. Gente, isso aconteceu quando o meu marido era basicamente não vou dizer adolescente, assim, com os 18 aninhos dele, assim, 19 por aí. Aí agora eu tô com esse processo nas costas assim, pensando sobre ele. Não sei o que fazer. Não sei se converso com meu marido pra poder ver qual é o significado daquilo ali, porque ele nunca me pediu nada relacionado ao butico dele. Nunca suspeitei de nada, nunca soube de nada. Nada. A família toda dele se mudou da cidade onde ele morava. Eu conheci ele já na cidade que a gente mora hoje em dia. E eu não sei o que fazer, se eu me separo, se eu não me separo, o que meu marido é, o que meu marido não é. Eu sei que ele usou todos os instrumentos como brincadeirinha no butico dele. Eu não sei o que fazer, não tem um cara pra olhar pro meu marido. Minha mulher usou o Alzheimer da mãe dela pra botar chifre na minha cabeça e eu só descobri porque era eu que tava pagando. Ai, como assim você... O chifre, eu estava patrocinando, além de ser o tufão, eu ainda pagava o chifre. Quando eu conheci minha esposa, ela era uma jovem, tinha 15 anos, eu já tava ali com os meus 19. A gente começou a se envolver, fiz tudo direitinho, fui na casa dela, ela foi minha primeira namorada, estudei, me formei, pedi ela em casamento, ela também estudou, a gente se formou, tudo certinho, fomos morar numa casa, ela tinha a profissão dela, eu tinha a minha. Só que ela colocou como regra pra mim morar próximo da mãe dela, né? Porque o pai dela havia falecido e depois que o pai dela faleceu, gente, a mãe dela ficou, tipo assim, muito doente, sabe? Debilitada, ficou numa depressão, então ela queria estar sempre próxima da mãe dela pra cuidar da mãe dela. Eu topei, a gente comprou uma casa próxima, né? Então a gente sempre tava de olho ali na minha sogra. Só que assim, ela era lúcida. Minha sogra tinha tipo 50 e poucos anos, ela estava ótima. O tempo foi se passando. Quando a minha sogra estava com os 70 anos, ela deu Alzheimer, né? A gente começou a notar isso nela, que ela estava esquecendo as coisas, começou a ficar mais sério, e aí num dos exames de rotina, a gente descobriu que ela estava que ela estava com Alzheimer, começou todo o tratamento, mas ainda não era tão severo, só que as coisas foram se agravando. A minha esposa saiu do trabalho, né, pra poder cuidar da mãe dela. Ela não quis contratar ninguém, ela quis realmente cuidar da mãe dela. E basicamente, todos os dias ela estava indo dormir na casa da mãe dela. E eu entendia, porque se fosse a minha mãe, eu faria a mesma coisa. Então, assim, ela passava o dia com a mãe dela, né, ia lá em casa, com ela, né, as duas iam lá em casa e tal, fazia janta, a gente ficava um pouco, não sei o quê. E ela dormia na casa da mãe dela, ou a mãe dela dormia na nossa casa. A maioria das vezes, ela dormia na nossa casa, sabe? Só que a minha sogra tinha dias que ela ficava, eu quero ir pra minha casa, não sei o quê. E é muito complicado você discutir com uma pessoa nessas condições. Então, minha esposa pegava e ia pra casa da mãe dela com ela. Não podia deixar ela sozinha. E minha esposa tinha muito medo de contratar alguém meio que, entendeu? Maltratar a minha sogra. Até que, do nada, ela começou a ir todos os dias dormindo na casa da minha sogra. Todos os dias. Antes a gente ficava ali, variando e tal. E tinha tipo 2 semanas que eu não dormia com a minha esposa, que a minha esposa tava na casa da mãe dela. Aí eu comecei a achar aquilo estranho, mas tava tudo bem. Falei, bom, né, condição da minha sogra e tal. Até que um dia eu fui pagar a fatura do meu cartão. E quando eu fui debitar em conta, não tinha saldo. E aí eu fui olhar com o que eu tinha gastado. Porque eu não me lembro de ter gastado aquele dinheiro que eu tinha guardado pra pagar o cartão. E aí eu vi o que tava acontecendo com o esquema do poste depois da blogueira. Essa minha conta era basicamente do meu cartão. Então eu sempre botava um dinheiro ali pra eu poder ir pagando o cartão. Então sempre tinha uma quantidade alta de dinheiro ali. Eu usava o cartão, pagava e ia repondo. Até que um belo dia minha fatura vence. Minha esposa já estava dormindo na casa da mãe dela, já tinha mais ou menos uns 3 meses. Minha fatura venceu, eu fui pagar a fatura e não tinha saldo. E eu sabia que tinha saldo ali o suficiente pra eu poder pagar o cartão. Aí eu falei, eu não gastei esse dinheiro, então o que tá acontecendo? Só que essa minha conta, ela era em conjunto com a minha esposa. Ela tinha também um cartão igual o meu, que ela podia usar tanto crédito quanto débito, mas também tinha, porque ela era minha esposa há anos, né? Então eu confiava na minha querida, da minha mulher.
Tranquilo, entrei pelo aplicativo, a conta, tipo assim, sei lá, o cartão era 3 mil reais pra poder pagar. Tinha, tipo assim, 500 reais. Eu falei, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Eu tinha mais de 20 mil guardado naquela conta. Cadê o dinheiro? Que eu não tava sabendo onde é que tava. Óbvio que dos 20 mil eu gastei muita coisa também, mas eu sabia que tinha ali a quantidade pra eu poder pagar o cartão. Ia até sobrar, né? Tinha quantidade pra pagar o cartão, tipo assim, mais ou menos uns 3 meses, né? Mais ou menos assim, um pouco mais. Sempre sobrava, né? Mas tinha. Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Tentei olhar e vi que a minha esposa tinha feito durante 3 meses Pix pra uma pessoa. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo aqui? Ela sabia que eu juntava muito dinheiro nessa conta. Ela sabia que era a conta de pagar o cartão. Então ela sabia que tinha bastante dinheiro ali. Ela foi gastando, achando que não ia acabar. Achando que tava tudo bem, que eu não ia nem perceber. Eu consegui o nome completo da mulher que ela fez o Pix. Pesquisei ela na rede social, achei o perfil de uma mulher. Só que o perfil que eu achei, eu não sabia se era, não tinha certeza. Mas era um perfil de uma cuidadora de idoso. Eu falei, ué, 3 meses fazendo Pix pra essa mulher aqui, cuidadora de idoso e tal. Que estranho. Mas não falei nada, guardei pra mim, paguei o cartão com outro dinheiro e fiquei calado. Esperei de noite. Ela veio da casa da mãe dela, com a mãe dela e tudo mais. E aí ela falou, amor, vou dormir na casa da mamãe hoje, tá? A mamãe tá muito mal, quer ficar em casa, não sei o que. Ela já falou que quer ficar em casa, quer ficar em casa. E minha sogra, cada vez piorando mais, e ficava calada, não lembrava de muita coisa. Falei, não, tudo bem. Ela se arrumou bonitinha, fez a bolsinha dela, né? Porque ela sempre, tipo, trazia a bolsa, aí botava pra lavar, não sei o que, pegava umas coisas e ia. Tranquilo. Aí ela foi. Eu esperei ela ir pra casa da minha sogra. Peguei a minha chavezinha, tranquei a minha casa e fui andando, que a minha sogra morava próximo, pra eu poder ver o que que tava acontecendo. Esperei mais ou menos 1 hora que ela foi. Quando eu cheguei lá, curti comendo por parte 3 pra ajudar a blogueira. Eu tava saindo com o boy e todas as vezes que a gente saía, era eu que pagava o date. Até que um belo dia, ele me pediu 300 conto emprestado e ele fez questão de me falar o porquê e pra que era aqueles 300 contos. E eu achei, gente, que a gente ia namorar, tá? Eu tava jurando que, do jeito que ele me olhava, ia dar namoro. Eu já tava cantando a minha música do Bruno Marrone, tava esperando o pedido. Eu conheci esse menino numa fase muito complicada da vida dele. Segundo ele, né? Ele tinha acabado de sair do emprego, né? Ele tava só com a rescisão dele, rescisão essa que ele tava tentando economizar, porque ele precisava procurar outro emprego para ele poder manter a vida luxuosa dele. E aí ele ficou me enrolando pra gente poder ter um date, né? Eu conheci ele, assim, pelas redes sociais da vida. E ele falava toda vez, eu não quero... A gente tava conversando já tinha um tempo, uns 2 meses. Ele, eu não quero ter um encontro com você por conta disso, né? Eu tô desempregado. Mas também 2 meses desempregado, Jurandino procurava um emprego complicadíssimo. Mas parece que ele tava escolhendo o emprego. Ele só iria pro emprego que fosse de acordo com o patamar dele. Ele trabalhou numa empresa durante anos, não sei o que, afins, pipipi, blá. Tava comendo pão com manteiga dentro de casa, não tinha um ovo pra botar no pão. Mas segundo ele, quase que não tinha a manteiga, mas segundo ele só ia trabalhar quando estivesse ali no patamar dele. E aí, de tanto ele me enrolar, porque ele tinha um papo bom, ele era muito bonito, né? Ele era inteligente, ele era formado, não sei o que, tava desempregado porque ele tava escolhendo demais. E aí ele falou pra mim que tava fazendo várias entrevistas, mas não era do patamar dele. E eu falando, gente, uma hora ele vai conseguir um emprego, o cara é inteligente, não sei o que. Eu queria ver ele pessoalmente, eu tava ali, doida pra liberar a rompimento, eu já tava meio que esperando ele, que parecia que a gente tinha um relacionamento fonte minha cabeça. Aí eu falei pra ele, tomei coragem, né? Falei, olha, vamos pra um date, eu faço questão de pagar. Vamos pra um restaurante, não sei o que e tal. Ele acabou topando, não tive nem que insistir muito, pra ser bem sincera pra vocês. E a gente marcou num restaurante na cidade dele, que era pra ele não ter que pegar Uber, né? Pra ele não ter que pagar, porque ele não andava de ônibus. A gente foi pro date, foi tudo ótimo, conheci ele pessoalmente, dei uns beijinhos, né? A gente comeu, eu paguei tudo, depois paguei o Uber dele de volta, paguei o meu Uber, que eu morava longe dele. E nisso a gente começou a ter diversos dates, né? Nos fins de semana, sempre que eu estava com dinheiro, eu recebia por semana, então era de boa, eu conseguia pagar. E isso foi acontecendo, tá? Foi acontecendo. Passou-se 6 meses e eu esperando o pedido de namoro e ele ainda tava desempregado. Não aparecia nada do patamar dele. Até que num desses dates, ele perguntou pra mim se eu poderia emprestar 300 reais pra ele. Aí eu perguntei pra quê? Ele falou, não, eu faço questão de te falar. Curte, comenta parte 2 pra ajudar a blogueira. Olha a humilhação. Tinha 6 meses que eu tava pagando date pra ele, que eu tava pagando Uber pra ele, melhores restaurantes, cinema. E isso, aquele vez que a gente foi no shopping, até um tênis eu comprei pra ele. Mas a gente não era namorado, eu ainda estava esperando o pedido de namoro. Aí a gente foi nesse date, ele tava meio assim, caladinho, sabe? Não tava falando nada. Eu perguntei pra ele, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa? Ele falou, poxa, eu queria te pedir um favor. Tu sabe que eu gosto muito de você, né? Te considero como uma amiga. Ali, gente, eu entendi a minha humilhação, entendi que eu não tinha que estar esperando um pedido de namoro, porque eu estava na friend zone.
Eu estava pagando o date, eu estava furafando com ele, que a gente ia pro motel também. Eu estava beijando ele e eu estava bancando ele, dando tênis, dando presente, e eu era amiga. Por algum motivo, ele não me via como uma mulher pra namorar. Eu era amiga dele. E ali caiu o meu mundo, né? Ali eu já comecei a me tremer todinho. Eu falei, amiga, mas não falei nada. Esperei ele terminar de falar. Pra quê? Devia ter levantado e ido embora naquele momento e entendido que eu perdi um bom dinheiro com aquele Jurandir. Me vira e ele fala assim, não, porque olha só, ontem eu conheci uma menina, né? E aí eu queria levar ela pra poder sair, mas ela mora um pouco distante, então eu vou ter que pagar o Uber, eu vou ter que pagar o restaurante e tudo mais. E poxa, eu tô sem graça de pedir pra ela pagar, tu sabe, minha situação, tô desempregado, não sei o que e tal. Queria saber se você podia me emprestar de 300 a 500 reais, porque agora que eu lembrei que eu ainda vou ter que pagar o Uber, fora a conta do restaurante, fora o meu Uber. E aí você me paga, me empresta, e quando eu arrumar um emprego, eu te pago. Eu tava 6 meses pagando date pro Jurandir. Eu já olhando pra cara dele e falei assim, como é que é? Eu falei assim, achei que a gente tinha alguma coisa, achei que a gente tinha um relacionamento. Ele falou, em que momento eu falei pra você que a gente tinha um relacionamento? Nós somos amigos. Nós somos amigos com benefícios, mas eu não quero um relacionamento sério agora. Né? Eu falei pra você que a gente era namorado, tipo, ele me perguntando, e eu, não, mas, poxa, a gente faz tudo de namorado, e ali eu comecei, não sei pra quê, devia ter levantado e ido embora, dava um murro no zóio dele indo embora, questioná-lo, Eilo, pra quê, pra quê? E ele falando, não, que ele falou que tinha encontrado a princesa dele, que ele tava conversando com essa menina já tinha um tempo, que ela era muito legal, mas que ele não via a hora de ver ela, sendo que ele esperou meses pra poder me ver, e só foi porque eu convidei, né? É aquela velha história, quando o homem quer lhe dar um jeito, você não precisa fazer nada pelo macho, ele vai dar os pulos dele pra poder te agradar, pra poder pagar a conta, pra poder te levar, pra poder sair, a não ser que pra ele você não vale a pena. Ele só aceitou sair comigo porque eu tava pagando. E ele ainda teve a cara de pau de me pedir dinheiro emprestado pra poder sair com essa menina. Gente, eu levantei derrubando a mesa em cima dele, né? Dei-lhe um murro no zóio dele, que era pra ficar bem roxo, e saí andando. Eu não paguei a conta do restaurante, eu não paguei o Uber dele, só fui pra casa e esperei. Depois, passou algumas horas, ele me mandou uma mensagem estressadíssimo, falando que ele teve que lavar os pratos do restaurante, que ele teve que arrumar as mesas que eu baguncei, que ele teve que ligar pros pais deles se responsabilizar pelo valor da mesa que eu tinha quebrado, mas que ele teve que lavar os pratos e que ele teve que voltar embora de ônibus, porque foi o único dinheiro que ele tinha no bolso. Eu falei, bem feito, bloqueei ele de tudo e fingi que nunca conhecia esse querido. Eu fui na pescaria com meu marido e foi a pior M que eu fiz na minha existência. Não tinha nem necessidade. Mas aí eu deixei os pensamentos intrusivos intrusirem e fui. Eu saí de lá solteira. Sabe quando você é casada e aí você faz coisa errada e aí você tem medo que o seu cônjuge faça coisa errada também? Eu estava nesse nível, que eu botava chifre no meu marido. Ai, mas você botava chifre, não sei o quê. Então, é aquela velha história, né? Se ele me trai, a gente tá aqui. Se ele não me trai, é bom que eu tô na frente. Qualquer oportunidade que você tenha de enganar um homem, engane um homem. Aí, um fim de semana sim, um fim de semana não, sempre tinha a reunião de pescaria lá com meu marido. Ia, ficava o dia inteiro pescando, não sei o quê. Aí tinha churrasco, tinha isso. E eu comecei a colocar umas minhoquinhas na minha cabeça e tava procurando problema. Eu toda errada, em vez de eu ficar no meu canto, não, vou procurar problema. Eu falei, não, vou com você, que não sei o quê, no churrasco e tal. Cancelei todos os meus compromissos e eu tinha compromisso com o meu amante. Aí eu falei, não, tranquilo, vou com você, não sei o quê. Ele relutou um pouco, falou que lá só tinha homem, mas eu falei que não ia cair nesse papinho, porque eu meto esse papinho de que lá só vai ter mulher e na verdade só tem macho. Então ele não ia meter o 7 pra mim, que logo eu que sou 14, né? Aí tranquilo, ele topou, não sei o que, era domingo, que seria essa pescaria. Eu me arrumei toda no sábado, linda e bela, esperei a gente acordar tipo 4 horas da manhã pra poder ir, porque era longe, não sei o que e tal, e ele gostava de chegar cedo. Eu falei, ele vai ter que me criar uma pescaria, se isso for mentira. Domingo, 5 da matina, eu prontíssima falando, vambora, bora pra pescaria, porque eu queria pegar, era galho, eu tinha certeza que eu era corna. Aí tranquilo, botar, ok, levar, jamais. Aí tranquilo, chegamos lá, foram mais ou menos umas 2 horas de carro, chegamos, realmente a pescaria era verdade, eu fiquei, meu Deus do céu, é verdade, vou ter que ficar aqui o dia inteiro. Aí pouco eu levei um Kindle, fiquei lendo ali meu livro, estendi a minha canga ali, ele pescando, não sei o que, e aí começou, a gente chegou lá, era cedo, começou chegando gente, foi chegando gente, só que era um rio que tinha 2 lados, era um lago, sei lá que era aquilo, tinha 2 lados, a gente estava do lado de cá e tinha gente do lado de lá. Quando foi mais ou menos meio-dia, eu escutei só um grito, eu não acredito. Gente, aquilo virou um caos. Escute comenta pra participantes da blogueira. Lembra pra vocês que eu falei que eu tinha um compromisso? Então, eu ia encontrar um amante. Um queridinho que mora em outro estado, mas sempre vem passar férias aqui na nossa cidade, né? E aí a gente tinha marcado de se encontrar, mas como eu tava com essa picuinha desse chifre, eu falei, eu vou ir pra pescaria com meu marido. Aí eu fui. Quem que tava lá? Estava eu estirada na canga, olhando o meu Kindle. Ele estava do outro lado do rio e me enxergou.
Ele me enxergou, meus amigos. Ele começou a gritar lá do outro lado. Eu não acredito no que eu tô vendo, que não sei o quê. Porque esse macho, ele tinha muito cash money. Então, ele basicamente me dava muito dinheiro. E ele não sabia que eu era casado. Então, tipo assim, meu marido sustentava a casa. O dinheiro que ele me dava, eu me sustentava. Ainda meu marido me sustentava também. E tinha os outros também que me ajudavam, né? Aí, tranquilo. Gente, daqui a pouco, eu arregalei o olho, assim, meio míope. Fiquei olhando assim, eu falei, não é possível. Não é possível, não é possível. Ele saiu correndo do Rio e veio correndo. Meu marido sem entender nada. Na hora que ele olhou pra minha cara, ele falou, quem que é esse homem? O que você tá fazendo aqui? Então foi por isso que você desmarcou comigo pra poder vir pra pescaria com outro. Gente, aí meu marido já regalou o olho e falou, outro? Não, amor, eu sou o marido dela. Que outro? Eu sou casado com ela há 10 anos, você tá me chamando de outro? Ele falou, o quê? Eu tô com ela há 6 anos. Toda vez que eu tô de férias, eu venho aqui. Todas as vezes que ela ela viaja pra poder me ver, eu venho sempre ver ela. Como assim? Você tá com ela há 10 anos? Eu sustento ela há 6 anos. Ele falou, pois eu também. Só que há 10 anos. Gente, ali eles começaram a contar uma coisa pro outro. E eu fui ficando pálida. Se eu pudesse, eu entrava dentro da lagoa e ia nadar com os peixes. Ia fazer amizade com os tubarões. Aí eu fiquei olhando aquela situação. Eu não fiz. O que você fez? Nada. Eu fiquei parada assim, ó. Em choque. Eu não me levantei, eu com o meu Kindle segurando, estava com o meu Kindle, eu fiquei, eles começaram a discutir, eles mesmos descobrindo ali o chifre um do outro, né? Sendo que eu falei, olha, eu não tenho um relacionamento com esse aqui não, tá? É só uma furunfada. E aí meu marido falou, como é que é? E aí o outro falou, como você não tem um relacionamento comigo, se eu te banco, não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu perdi o dinheiro de comprar minhas bolsinhas. Mas tranquilo, eu sei que um começou a falar que o outro tava mentindo. Eles foram pra cima um do outro. Começou todo um rebuliço, que não sei o que, bate daqui, bate dali, afoga, não vai isso aqui, e entra na lagoa e volta, e os outros começaram a separar. Eu aproveitei, né, a distração que eles estavam brigando, pela maravilhosa que peguei a chave do carro. Peguei as minhas coisinhas, ó, meti meu pé, deixei ele lá a pé mesmo. Fui pra casa, obviamente, né, que ele começou a berrar que eu estava solteiro, então como eu já estava solteiro mesmo, cheguei em casa, comecei a arrumar todas as minhas coisas, fui pra casa da minha mãe. E foi assim, gente, que eu fiquei solteira, ele separou de mim, meu amante também, mas como que eu tinha mais ou menos uns 4, então assim, não fez tanta diferença, né? Meu marido sumiu. 2 dias depois, ele voltou e me contou uma história cabulosa. E sabe qual é o pior dessa história? É que ele nunca mais foi visto. Galera, o negócio foi meio estreito. Eu era casada há 5 anos e o meu casamento, gente, ele era um casamento meio exótico, sabe? Eu e meu marido, a gente vivia brigando, vivia terminando e voltando, não sei o quê. Ele ia pra casa da mãe dele, ele ia não sei o quê. Até que um belo dia, nós tivemos uma briga porque ele tava muito estranho. Mais estranho do que o normal. O nosso casamento era meio turbulento, mas ele tava muito diferente, sabe? E aí a gente acabou tendo uma briga absurda e ele simplesmente sumiu. Ele saiu de casa falando que ia pra casa da mãe dele, né? Só que como ele tinha habilitado, eu liguei pra mãe dele pra perguntar se ele já tinha chegado lá. Até que fiquei assim um pouquinho preocupada. Tava cobrando ele que ele tava afastado. E aí a mãe dele falou que ele ainda não havia chegado. Eu pensei, bom, ele foi pro bar, ele foi pra casa de um amigo, não sei o quê. Só que ele sumiu. Nós ficamos 2 dias procurando ele em puro desespero. Eu, a mãe dele, o pai dele. Ligamos pra todos os amigos. Fomos na Dergs, fomos no hospital. A gente morava numa cidade menorzinha. Então a gente ficava rodando ali a cidade. Fomos pra cidade vizinha, porque geralmente tinha um hospital que era maior, a galera ia pra lá. Procuramos ele adoidado. E nada, Jurandir simplesmente escafedeu-se. Passou-se 24 horas, a polícia começou a procurar ele, né? Todo mundo começou aquele desespero. Quando do nada, estava eu em casa já em desespero. Mais um dia eu tinha acordado, falei, já tava imprimindo cartaz pra poder botar. E aí era de manhã cedinho, quando ele simplesmente me volta do nada. Abre a porta, entrou atordoado, olhando de um lado pro outro. E eu falei, onde é que você tava? A gente tava preocupado, o que tá acontecendo? Eu pensei, bom, biritou, ficou jogado em algum canto. Só que ele parecia estar, tipo assim, atordoado. Ele entrou, pegou uma mochila e começou a jogar as coisas dele na mochila, falando que ia embora. E eu sacudindo ele, falando, calma, me explica o que tá acontecendo, o que foi. A nossa briga não foi de separação, foi uma briga porque eu tava cobrando umas coisas a ele havia bebido muito, beritado, e a gente brigou. Aí ele sentou na cama e falou, olha, eu vou te contar, você não vai acreditar em mim, mas é a verdade, acredite se você quiser. Curte, comenta pra parte depois da blogueira. Ali ele desembuchou a falar, que eu falando pra ele, fala do que foi, onde é que você tava, o que tá acontecendo, como assim eu não vou acreditar em você, o que foi. E aí ele simplesmente virou pra mim e falou assim, olha, eu tava saindo daqui pra poder ir pra casa da minha mãe, só que eu parei num bar, biritei, e aí na volta eu caí na mata lá, sei lá o que, fiquei lá deitado. E quando eu estava me levantando pra poder ir pra casa da minha mãe, era de madrugada, quando uma coisa muito grande fez uma sombra na minha cabeça. Ele me contando sério, tá? Sério, vocês estão rindo aí de casa, mas é sério. Aí ele falou que quando olhou pra cima era uma nave, que essa nave abriu e ele foi abduzido. O que esse Jurandir anda habilitando, hein? Enfim, e eu olhando pra cara dele, sério, assim, ó, tipo, tá de brinks com my face? E aí ele falou pra mim que lá, ele ficou 2 dias lá, mas que o tempo lá era diferente do tempo daqui da Terra. Que era como se ele tivesse ficado lá 6 meses, sendo que aqui foi 2 dias,
E que ele conheceu uma mulher lá e que ele tinha se apaixonado por ela. E que ele iria ficar lá com ela. E que ele tinha voltado só pra poder pegar as coisas que tinha valor sentimental pra ele. Porque, segundo ele, era muito importante. Gente, ele só... Aí a história começou a não fazer sentido. Ele só tava pegando roupa. Tá? Ele só tava pegando roupa. Então, assim... Ele precisava de uma roupa pra morar numa nave? Ele não tinha sido abduzido lá, não tinha shopping? Ele não podia comprar as roupas dele? Eu achei assim um pouquinho estranho. A mulher deixou ele voltar, cadê a nave? A nave tava em cima da casa esperando ele pegar as coisas dele. E eu falando, você tá ficando desequilibrado. O que tá acontecendo? Você tava com piriguete. Comecei a falar, você tá me traindo. O que foi? Isso aqui? E ele falou, olha, essa é a história. Acredite se você quiser. Eu estou pegando as minhas coisas e estou indo embora. Porque eu fui abduzido, me apaixonei por uma ET e vou morar com ela. Eu comecei a gritar com ele, liguei pra mãe dele. A mãe dele veio, ele pegando as coisas dele e ele falando a mesma coisa pra mãe dele. Com a maior confiança do mundo. Gente... No fim, ele pegou as coisas dele, ele foi embora, ninguém nunca mais viu ele. A mãe não tem notícia, eu não tenho notícia, o pai não tem notícia, ninguém tem notícia. Ele simplesmente sumiu. Isso já tem 2 anos que aconteceu e até hoje a gente não acha ele em lugar nenhum. E foi isso. Tinha um homem sentado num banco em frente à minha casa. E quando ele me viu, ele começou a me gritar. Ei, vem cá, preciso falar com você, preciso falar com você. Só que eu não conhecia aquele homem, eu não sabia quem ele era. E eu fiquei com medo de entrar em casa. Porque na minha cabeça eu falei, vou entrar em casa, ele vai saber onde eu moro. Então eu vou ficar parada, vou esperar ver ele vir até mim. Porque a rua tava cheia, então ele não ia fazer nada comigo ali no meio da rua, né? Eu paralisei, fiquei olhando pra cara dele assim. Ele levantou do banco e falou, eu preciso muito conversar com você. Tem que ser você, achei você perfeito. Aí eu já olhando pra cara dele e falei assim, meu Deus do céu, esse homem vai me oferecer um emprego, vai me levar pra Turquia. Eu tinha acabado de perder meu emprego, né? Então eu tava assim, procurando emprego. Eu passava o dia inteiro nas ruas, distribuindo o currículo. Eu achei que era isso. Falei, gente, como assim? Você é perfeita pro que eu preciso. Eu preciso que seja você. E, gente, eu tava numa situação tão crítica que eu simplesmente fui escutar um estranho que me gritou no meio da rua que tava sentado em frente à minha casa. Pra vocês verem o tanto que eu tava desesperada. Eu já tava 1 semana procurando emprego, eu não achava emprego em lugar nenhum. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, tudo bem. Ele falou, você topa conversar comigo? Eu falei, topa, mas vai ser onde? Ele falou, não, a gente senta aqui no banco mesmo e eu converso com você. Atravessei a rua, né, e fui com o moço e a gente sentou ali no banco da praça, né, pra conversar. Aí, de primeira, ele já virou e falou assim, olha, eu já vou te falar o valor, que é pra você ter uma noção do que eu tô te oferecendo. Eu vou te dar 50 mil, todas as vezes que você for. Dinheiro pra mim não é problema. Não ter você pra mim, que é um problema, e eu preciso da sua ajuda. Você é perfeita, ninguém te conhece, vai ser incrível, eu preciso da sua ajuda. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, gente, ele vai me oferecer um emprego na Turquia. Tô te falando, salve Jorge. Do nada, um estranho te para na rua te oferecendo 50 mil cada vez que você for. Eu ia fazer o quê? Aí eu já olhei pra cara dele e falei assim, cara, vamos combinar que isso aqui é um pouquinho estranho. Você tá sentado, né, em frente aqui na rua, que eu não queria falar pra ele que era em frente à minha casa. Do nada você me para e aí você fala que vai me oferecer 50 mil pra um trabalho. Ele, tipo um trabalho. Ele, inclusive eu sei que você mora aqui em frente. Eu falei, pronto. É isso, amor. Adeus meus órgãos. Aí eu já olhei pra cara dele e falei assim, moço, eu vi salve Jorge. Eu não vou, ó, eu vou ligar pra Purix. Ele falou, não, calma, eu vou te explicar, você vai entender. É uma proposta. E aí ele começou a falar do tal emprego que eu iria executar-me. Curte, comentou parte das coisas da blogueira. Aí tava eu, sem amor aos meus órgãos, escutando lá o estranho, que tava simplesmente me oferecendo 50 mil reais pra poder fazer sei lá o quê. E não era 50 mil pra fazer uma coisa, era cada vez que eu fosse. E ali ele começou a me contar a história triste dele. Eu morava numa cidade pequena e ele basicamente disse, olha só, eu moro numa cidade muito grande, eu moro numa cidade, 3 cidades daqui, e eu sabia onde, era tipo uma capital. Meu nome é tal. Eu sou filho do dono de tal empresa. Ele simplesmente estava falando de uma empresa, gente, que era uma empresa que tinha diversas filiais. Quase que eu falei, me dá um emprego. E eu olhando pra cara dele assim, E ele falou, se você quiser, você pode fazer uma pesquisa rápida aí na internet, você vai ver que realmente, né, eu sou filho do dono e tudo mais, tal, a gente tem empresa, a gente tem uma condição bacana. Eu falei, eu sei, querido, se for dessa empresa aí, eu sei que vocês têm uma condição bacana, a gente tava falando de pouco dinheiro, não. A gente não tava falando de pouca bosta, não, a gente tava falando de muita bosta. E aí ele falou, só que eu sou gay. Aí ele começou a me contar ali a história triste dele. E o meu papi não aceita. E eu, falou papi, se entregou. Eu falei, Ele falou assim, e aí o meu papi simplesmente conseguiu desenrolar, né, umas provas que eu tentei fazer ele de arrasta. É mentira, eu não tentei. Aí eu já fiquei assim, tipo assim, pô, será que é verdade? Será que não é verdade? Eu já fiquei meio suspeito. Aí eu já comecei a olhar pro lado, eu falei assim, gente, cadê as câmeras? Não, porque isso aqui é o que é isso? História do Wattpad? Uma fanfic? O que tá acontecendo aqui? E aí ele falou que precisava provar pro pai dele que ele estava com uma mulher, porque o pai dele estava tirar ele do testamento dele. Eu falei, não, mas... Aí eu comecei a botar aqui meus desconhecimentos em prática. Eu falei, não, mas ele não pode tirar a sua parte, porque você é filho legítimo. Não sei o que. Ele falou assim, não. Ele tem essa prova. E aí ele achou como me tirar, falando que eu tentei fazer ele de arrasta. Aí eu fiquei, será que isso é possível? E, bom, é possível.
E aí ele falou assim, é falsa, mas eu não sei onde estão essas provas e eu não tenho como contestar. E eu fiquei, pra você é falsa, não tem como contestar? Como é que é isso? E aí ele falou que o problema não era nem muito o testamento, mas é enquanto o querido estava vivo, que parece que estava bloqueando tudo, tirando ele do cargo, fazendo isso, atrapalhando a vida dele. Ele falou que tinha um dinheiro, mas que o dinheiro não ia dar muito, por muito tempo, com o padrão de vida que ele tinha. E que ele precisava de uma mulher totalmente desconhecida. Então por isso que ele foi pra essa cidade pequena, e ele disse que já tava ali mais ou menos umas 2 semanas olhando, procurando, e que acabou me observando, gostou de mim, queria que eu fosse essa mulher. Eu comecei a rir e falei assim, cara, você vai me levar pra Turquia, né? E ele falou que não, falou que parecia loucura, mas que realmente era real, que ele poderia me provar. E ali ele começou a me mostrar um monte de print, um monte de conversa, começou a me provar, não sei o que, falou que a gente podia fazer contrato. Eu falei, gente, o Christian Grey brasileiro, só que com cash money. Em vez de ser funefação, é cash money. Só falta a gente se apaixonar, só que não ia rolar porque ele gostava de mandioca igual eu. Eu olhei pra cara dele e falei que topava, que eu super topava, e ele falou, tá bom, então, meu advogado vai entrar em contato com você. Foi embora. No dia seguinte, o advogado entrou em contato comigo, me mandou um contrato. Eu fui em 4 jantares com ele, conheci a família dele, conheci todo mundo. E tipo assim, aquela chiqueza e tal, não era nem acostumada e tal. Mas tudo bem, eu tinha minhas roupinhas de chique, fui, não precisava nem dele comprar. Eu ganhei o dinheiro, gente, guardei, montei a minha própria empresa. Hoje em dia, nós somos amigos. Toda vez que ele precisa de mim, eu vou. A vida dele parece que melhorou e agora a gente só tá esperando o pai dele partir pra melhor. E eu me tornei amiguíssima do querido. Gente, eu engravidei do meu chefe e ele é casado. Há um tempo atrás, eu comecei a trabalhar numa empresa e nessa empresa eu trabalhava na recepção. E o meu supervisor, ele era muito bonito. Na verdade, eu sempre achei ele lindo, só que nunca passou disso. Mas com o passar do tempo, nós começamos a trocar olhares, indiretas. Só que eu sabia que ele era casado. E outra, na empresa que a gente trabalhava, a gente podia se relacionar com qualquer pessoa, menos com os chefes, com os supervisores, gerentes. Até que um certo dia, por coincidência, a gente ficou sozinho na sala e conversando ali ele reclamou que ele estava com dor nas costas. Foi então que eu falei pra ele, faz uma massagem que resolve. Ele olhou pra mim, deu uma risadinha assim e disse assim, bom, eu tô solteiro, se você quiser fazer uma massagem em mim hoje à noite, eu aceito. E eu aceitei assim sem pensar 2 vezes. Marcamos o horário tudo certinho, ele passou, me buscou e fomos. E assim que a gente chegou lá, eu comecei a beber, ele também começou a beber, eu já comecei a ficar animada, ele na verdade já estava animado já fazia tempo, e ali acabou rolando, eu fiquei com ele. E de verdade, foi o melhor sexo da minha vida. Beleza, acabou, fomos embora, cada um seguiu sua vida, no dia seguinte na empresa o tratamento normal, como se nada tivesse acontecido. Ah, e detalhe, no dia que tudo rolou, eu insisti muito para que a gente usasse, né, camisinha, só que ele não quis. E como a gente estava ali naquele fogo, eu também já estava com muita vontade, eu acabei resistindo e fizemos sem camisinha. Até que 1 mês depois disso tudo, eu comecei a passar muito mal, muita ânsia, enjoo, sono. Nossa, eu tinha muito sono. A comida do refeitório na empresa, só de olhar me dava ânsia. E todo mundo que me olhava falava que eu estava grávida. E eu insistindo que não, nada a ver. Até que o meu chefe chegou em mim, porque ele viu a minha situação, como eu estava. Ele chegou em mim e ele falou, olha, eu vou te fazer um Pix e, por favor, você compra um teste e faz o teste pra gente poder tirar a dúvida. E assim que eu cheguei em casa, eu fiz o teste. E sim, positivo. Só que na hora o susto, gente, foi tão grande que eu não esperava aquilo de jeito nenhum. Eu não queria, na verdade, aceitar aquele positivo. Mandei mensagem pro meu chefe e falei pra ele que não, que pra ele ficar tranquilo que tinha dado negativo. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu fiz o teste, deu positivo, só que eu não queria aceitar e falei pro meu chefe que tinha dado negativo. Só que não adiantou muita coisa, porque eu continuei passando muito mal, não tinha mais como enganar. Até que o meu chefe chegou em mim e falou pra eu fazer um de sangue, pra gente poder ter certeza. Ele também pagou pelo de sangue. E quando eu abri o exame, gente, ali o meu mundo caiu. Desabou. Nossa, passou um filme pela minha cabeça. Eu não esperava aquele positivo. E tipo assim, eu ainda tinha esperança de que poderia dar errado, só que o de sangue não tem como dar errado. Então eu fui dar a notícia pro meu chefe. E assim que eu entreguei o exame, que ele viu positivo, gente, pensa num homem que ficou branco, não tinha cor, não tinha nada, branco, pálido. Então ele pediu pra eu segurar um pouco aquela informação, só que não teve como. Quando eu passei pra empresa que eu estava grávida, eles acabaram me afastando, porque eu também estava com Covid na época. Gente, eu passei a gestação inteira em casa e além disso eu ainda tinha que ouvir da boca dele que ele não era o pai. E o duro é que ele me dava o poder da dúvida, porque eu também tinha um ficante que eu fiquei com ele, então eu tinha uma pequena dúvida também.
Só que a gente combinou que assim que a criança nascesse, a gente ia fazer um teste pra ter certeza. E quando nasceu, nós fizemos o teste. E sim, positivaço. O pai do meu filho era o meu chefe. Só que o meu chefe, ele não conseguiu aceitar aquele resultado e pediu outro teste, sem problemas por mim. Fiz e óbvio que novamente deu positivo. Meu filho era filho dele. E detalhe, além dele ser casado, ele também tinha um filho com a esposa. Resumindo assim, eu sei que foram 6 meses ele indo na minha casa pra ver o bebê, ele me ajudava com a pensão. E a todo momento ele pedindo pra eu, pelo amor de Deus, guardar esse segredo, porque ele ia conseguir resolver esse problema tanto com a esposa quanto no trabalho. Só que chegou um ponto que eu já tava assim totalmente sem paciência, porque eu tinha certeza que ele tava me enrolando. Eu achava que ele tava me enganando. Foi então que eu fiz questão e fiz um jeito de que todos ficassem sabendo. Só que eu não contava que ele ia ser mandado embora da empresa. Afinal, ele tinha anos de empresa, ele ganhava 8 mil, minha pensão era R$800. Só que eu me arrependo de ter feito isso, porque com isso ele perdeu o emprego e a esposa dele acabou descobrindo e mandou ele escolher entre eu e o meu filho, ou ela e a família deles. Parte 3. Óbvio que ele escolheu a família dele, a mulher dele, o filho dele, e optou por nunca mais ver e nem ter contato com o meu filho. Quando eu preciso falar alguma coisa com ele, não falo com ele de jeito nenhum, porque ele não fala comigo, ele morre de medo da esposa dele largar dele. Então, quando eu preciso, eu falo com a irmã dele, que é advogada. Na verdade, eu não conheço ninguém da família dele, mas quando tudo aconteceu, que estourou a bomba, que todo mundo descobriu o que tinha acontecido, a família dele optou por não conhecer também o bebê, eles não vieram atrás, não quiseram conhecer nada, ter contato, nada. Só que eles me mandam dinheiro, eles depositam dinheiro pros estudos, para que não falte nada. Então, assim, na parte financeira, toda a família me dá uma assistência muito boa. Claro que às vezes eu paro, assim, fico pensando, é muito triste, eu já tentei, assim, de tudo, já chorei, já insisti por atenção, não só por dinheiro, mas por atenção, pela família perto, mas eu vi que não vai adiantar, eles realmente não querem, eles fazem a parte deles e eles acham que já é o suficiente. Então hoje, assim, eu não insisto mais, eu não imploro mais, se eles quiserem conhecer um dia, eles vão vir, eles sabem o meu endereço, onde eu estou, onde meu filho está. E assim, eu fico esperando. Eu tenho, sim, esperança de que, no fundo, um dia a família venha procurar, porque meu filho não tem culpa de nada. Quem errou fui eu, quem errou foi o pai. Meu filho é só uma consequência. Então, de coração, eu espero, sim, que um dia a família reconheça tudo isso e que eles voltem atrás e recebam meu filho. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu vou aproveitar que tá bem tranquilo agora no salão e eu vou contar pra vocês o dia que a minha cliente me pagou com o cartão do meu marido. Eu sou casada há 7 anos e atualmente eu sou cabeleireira e o meu marido, ele é barbeiro. Porém, hoje, o meu marido, ele já não trabalha mais. Ele tem 3 barbearias e em cada salão ele tem os funcionários dele. Beleza. Um certo dia, chegou uma cliente no salão perguntando se eu tinha horário naquele mesmo dia. Ela queria lavar e escovar. Então, eu falei pra ela que naquele dia eu não tinha horário. Na verdade, naquela semana eu não tinha horário. E falei que eu teria horário pra semana que vem. E perguntei se ela teria interesse de marcar. E ela foi super de boa, falou que beleza, que eu poderia marcar pra semana que vem. Uma moça muito bonita, sabe? Muito bem arrumada. Tá bom, chegou o dia dela, fui atender ela normal. E no dia, ela decidiu que ela queria fazer progressiva também. Então, enquanto a gente estava lá fazendo a progressiva, começamos ali a conversar. E ela começou a se abrir, ela me contou que ela era GP. Ela falou que ela havia mudado pro nosso bairro ali recentemente. Eu sei que ela me contou, gente, praticamente a vida dela, assim, inteira. Até que ela começou a perguntar sobre mim, quanto tempo eu tinha ao salão, perguntou se eu era casada. E eu ali conversando com ela, respondendo numa boa. Eu sei que a conversa foi fluindo e eu acabei até gostando dela. Terminamos, né, o trabalho, ela pagou com o cartão e foi embora. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, terminamos lá os trabalhos, ela pagou com o cartão e foi embora. Porém, toda semana ela tava no salão ou pra lavar ou pra escovar, até que ela fechou um pacote comigo. Então, literalmente, toda semana ela tava no meu salão. Até que um certo dia, uma outra cliente minha foi me pagar e bem na hora dela passar o cartão, que ela colocou a senha e tudo mais, deu erro na minha maquininha. Só que o dinheiro tinha saído da conta da cliente e não tinha entrado na minha conta.
E como eu já tinha um certo valor lá na minha conta, então eu não conseguia saber se entrou, se não. E como eu conhecia essa cliente, falei pra ela, bem, vai embora. A hora que o meu banco voltar ao normal, eu vou nos extratos, vejo e te dou a resposta. Beleza. A cliente foi embora e minutos depois eu entrei no banco e comecei a puxar o extrato pra ver se atualizava, pra ver se tinha caído. E enquanto eu tava lá mexendo, subindo os extratos, eu encontrei uma venda com cartão e quando eu entrei nessa venda, era o nome do meu marido. Achei estranho, entrei nas informações do banco e lá eu consegui ver que não tinha passado só um dia, mas sim várias vezes. Pensei comigo, mas ele não veio aqui, ele não passou o cartão dele aqui. Liguei pra ele, contei pra ele e ele fez uma voz de não, que não sei o que, eu vou ligar no banco pra ver o que tá acontecendo porque eu também achei estranho. Tá bom? Só que a mulher, você sabe, né? Ela tem um poder ali. Parte 3. Então, como eu estava dizendo, a mulher ela tem um poder, né? Eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho, pra mim não tava encaixando, até que eu comecei a ligar uma coisa na outra. Os valores, os horários, até que veio na minha cabeça a minha cliente que era GP. Liguei no banco para confirmar o nome do dono do cartão para ver se não tava tendo erro e tudo certo, era o nome do meu marido. Então pensei comigo, eu vou ficar quietinha porque se tiver alguma coisa na semana que vem quando ela vir eu descubro. Só que o homem, ele é tão burro, mas ele é tão burro, que naquela semana inteira, não que ele não me tratava, o meu marido ele sempre me tratou bem, só que naquela semana, ele me tratou igual uma rainha. Até massagem ele fez, coisa que ele nunca fez na vida. Foi então que eu pensei, tem coisa errada. Beleza, passou uns dias e chegou o tão esperado dia dessa cliente GP ir no meu salão novamente. Só que nesse dia, gente, eu não consegui ficar de sorriso, eu atendi ela assim com uma cara de... Atendi ela normal, mas assim, sem sorrisinho, sem amizade, sem nada. E na hora dela pagar, eu fiquei prestando atenção no cartão. E quando ela colocou o cartão, que eu olhei, eu vi que realmente era o nome do meu marido. E detalhe, era um cartão que eu não conhecia, tá? Eu não sabia que ele tinha esse cartão. Ah, minha filha, ali o couro comeu solto. Não deu tempo nem de perguntar nada pra ela. Peguei o cartão, guardei o cartão, fui pra cima dela. Ela também veio pra cima de mim. Vocês acreditam? Não apanhou calada, não. Ela veio pra cima de mim. Nisso, as meninas que estavam lá tentando me separar, me tirar de cima dela. Nisso, no meio da confusão, quem que chega? O meu marido. Tentou me separar, conseguiu me tirar de cima dela, pediu pra ela ir embora e pediu pra conversar comigo. Só que eu tava tão nervosa na hora que eu não queria nem olhar pra cara dele. Deixei as meninas no salão e fui embora também. No dia seguinte, ele foi em casa pra conversar comigo e ali ele me pediu uma chance. Ele disse que aquele foi um momento de fraqueza dele, só que ele disse que ele me amava muito, demais, e que ele faria qualquer coisa pra poder reparar tudo que ele fez. E ele deu a palavra dele que se eu desse mais uma chance pra ele, ele nunca mais iria repetir uma coisa dessa, porque ele era louco, ele era apaixonado por mim. E eu também sempre fui muito louca e apaixonada nele, e eu senti verdade ali nele. E ali eu decidi dar mais uma chance pra nós. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. O nosso casamento tá melhor que nunca. O meu marido, ele é outra pessoa. Ele é melhor assim do que ele já era. Ele tá perfeito. Ah, e detalhe, o cartão que ficava com a outra, agora é meu. Por isso eu falo, as pessoas merecem sim uma segunda chance. Porque quando a gente quer, a gente tem a capacidade de mudar. E eu acredito muito na mudança, assim como foi a mudança do meu marido. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E se eu falar pra vocês que eu tô grávida de 8 meses e até hoje os meus exames dão negativo? A barriga tá aqui enorme, só que os exames dão negativo. Há alguns meses atrás, eu estava no meu trabalho e eu comecei a sentir uma dor assim insuportável de cabeça. Só que era uma dor insuportável, eu nunca tive uma dor daquele nível. E junto com a dor, eu comecei a vomitar muito, mas muito mesmo. Então o que eu fiz? Saí do trabalho e fui pro hospital. Chegando lá, o médico me examinou, não tinha nada, tava tudo ok. Ele me deu uma injeção pra dor, porque como eu falei, a dor tava insuportável, e me mandou embora. Cheguei em casa e eu fui dormir. Gente, eu lembro que eu deitei, era 5 horas da tarde. Eu fui acordar no dia seguinte apenas. O meu marido, ele nem mexeu comigo, ele nem me acordou, ele deixou eu descansar.
No dia seguinte, eu acordei, tomei o meu banho, tomei café, tudo certinho e fui pro trabalho. E 1 hora depois que eu cheguei no trabalho, eu comecei a passar mal novamente, uma dor de cabeça insuportável. E, gente, eu vomitava que nem tinha mais. E lá vou eu pro hospital novamente. Cheguei lá no hospital, expliquei pro médico tudo o que estava acontecendo. Nisso, ele pediu um exame, né, um teste de gravidez. Quando ele pediu, eu já entrei em choque. Até que saiu o resultado do exame. E sim, negativo. Fiz outros exames também para ver se tinha alguma outra coisa. E nada também. Fui liberada e fui embora. Gente, eu sei que eu passei mal por vários e vários dias. E nesse tempo, por desencargo, eu fiz uns 3 testes de gravidez e todos davam negativo. Parte 2. Até que um certo dia eu cansei de passar mal, fui pro hospital e eu exigi que eles descobrissem o que eu tinha. Eu expliquei pro médico tudo o que vinha acontecendo, eu falei que eu não aguentava mais. Até que o médico mandou eu deitar para ele poder me examinar. Ali eu deitei, ele me examinou tudo certinho. Até que do nada, ele olhou para mim e disse: eu vou te encaminhar pra maternidade e vou pedir um ultrassom. Perguntei o porquê e ele disse que era só para ter certeza que realmente não tinha nada. Porque eu tinha falado para ele que todos os meus testes tinham dado negativo. Então eu fui pra maternidade, fiz o ultrassom, né, o ultrassom vaginal, que é aquele por baixo. Até que o médico olhou pra mim e disse que eu estava grávida. Eu entrei em desespero, comecei a chorar e eu falava pra ele: doutor, é impossível, não tem como, todos os exames dão negativo, tanto de farmácia quanto de sangue, todos deram negativo, não tem como. E mesmo assim ele afirmou que eu estava grávida. Eu sei que eu saí de lá atordoada com aquela notícia. Nisso, quando eu saí, o médico, ele aconselhou eu já procurar um outro médico para que eu começasse o pré-natal. Só que eu não tava conseguindo acreditar e aceitar aquilo. Pra mim, aquele médico tava doido. Ele nem... Tipo assim, eu falei: mano, ele não sabe o que ele tá fazendo. Fomos embora. E no caminho, eu parei na farmácia, eu comprei 5 testes. Pensei comigo: gente, não é possível. Algum vai ter que dar. Se eu tô grávida, vai ter que dar positivo. Então, no dia seguinte, eu aproveitei o primeiro xixi e eu fiz os 5 testes. E, gente, os 5 deram negativo. Então, eu peguei aqueles testes e eu voltei no hospital só pra provar que eu não estava grávida. E nesse dia que eu voltei, deu certo de ser o mesmo médico que disse que eu estava grávida. Ele olhou aqueles testes e ele decidiu fazer uma outra ultrassom. E, gente, no ultrassom mostrava perfeitamente, pelo menos pra ele que entendia, mostrava perfeitamente que tinha um bebê ali. Nisso, o médico começou a me explicar que seria possível isso acontecer porque talvez eu estivesse bem no começo, então ainda os exames não estavam ainda constando. Resumindo, depois de toda essa confusão, eu fui atrás do médico da minha família, que é quem fez o parto de quase todo mundo da minha família. Cheguei nele, expliquei a minha situação pra ele, ele fez um ultrassom e ele também confirmou que eu estava grávida. Ali eu já comecei o meu pré-natal e realmente o tempo foi passando, gente. Eu fui engordando, a barriga foi crescendo, eu comecei a sentir, mexer. E sim, na ultrassom mostra que tá tudo perfeito com o bebê, ele tá se desenvolvendo, ele tá engordando tudo certinho, ele tá crescendo. Atualmente eu estou de 8 meses, só que a maior curiosidade até hoje, gente, é que se eu fizer exames até hoje, dá negativo. E ninguém sabe explicar o porquê, até o de sangue dá negativo. Mas enquanto isso, a criança tá aqui. Gente, tá dando trabalho já desde a barriga. Mas eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, lá no fundo, bem no fundo, eu morro de medo de ir dar à luz e não ter nada. Do jeito que eu sou, é bem possível que seja uma gravidez psicológica. Mas se os médicos garantem que tem bebê aqui, eu acredito, né? Mas outra coisa que eu preciso confessar pra vocês é que, assim, eu não sei se é porque dá negativo, eu não sei explicar, mas eu ainda não consigo aceitar que eu tô grávida. Eu acho que eu só vou acreditar realmente nessa gravidez quando eu tiver com a criança no colo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu vou contar um pouco da minha história pra vocês, porque eu quero muito ouvir a opinião de vocês. A minha intuição, ela já dizia que algo de errado estava acontecendo. Só que eu comecei a desconfiar mesmo do meu marido quando eu vi uma foto dele segurando 2 celulares. Eu sou casada tem 10 anos e quando eu me casei, eu tinha 16 anos e o meu marido também tinha 16 anos. Quando nos casamos, eu já estava grávida e depois de 6 anos de casamento, eu engravidei do meu segundo filho.
E foi aí que as coisas começaram a mudar. Nessa época, eu fiquei muito mal, muito pra baixo, porque eu comecei a emagrecer bastante. E não bastando isso, o meu marido começou a mudar muito comigo. Ele viajava muito a trabalho, e foi aí que eu comecei a descobrir várias e várias mentiras dele. Ele falava que estava em tal lugar, mas ele não estava. Ele ficava em festas, em barzinhos com os amigos dele. Até que eu comecei a encanar. Algo começou a me dizer que ele estava me traindo. Só que é óbvio que ele negava até o fim. Só que mesmo ele negando, a minha intuição ou algo me dizia que sim. Até que eu hackeei as redes sociais dele, só que eu não encontrei nada. Foi quando eu comecei a reparar que quando os amigos dele postavam foto em que ele estava na foto, toda foto que ele aparecia, ele estava segurando 2 celulares. Toda foto. Foi então que eu comecei a pensar comigo, se eu não achei nada nas redes sociais dele, é porque eu não tinha que achar, tá tudo no outro celular. Mas quando eu questionava, que eu comecei a questionar ele por conta do celular, ele dizia que não, que era de um amigo, que ele tava... Sempre ele tava segurando pra alguém, ou ele tava arrumando alguma coisa no celular de alguém, era sempre assim. Eu acreditava? Óbvio que não, só que como eu não tinha nada concreto, eu não tinha provas, então eu ficava quieta. Até que se passou 2 anos, e um certo dia ele pediu pra conversar comigo, e ali finalmente ele confessou que ele tinha me traído. Mas ali ele começou a chorar, dizendo que tinha se arrependido, que foi só uma vez, que ele não deveria ter feito aquilo, que ele não queria me perder de jeito nenhum. E enquanto ele chorava, ele se batia, ele falava o quanto ele era tonto por ter feito aquilo. Até que eu decidi dar mais uma chance pra ele. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu decidi dar mais uma chance pra ele. Só que depois disso, eu mudei completamente. Eu comecei a cuidar mais de mim, porque a vida inteira, o casamento inteiro foi cuidando dele e dos filhos. Eu ficava sempre por último, eu nunca me colocava assim como prioridade, nunca. Até que eu decidi começar a me cuidar novamente. Voltei a fazer cabelo, voltei a fazer unha. E sim, eu mudei bastante, eu fico muito feliz por isso. Até hoje mesmo, às vezes, quando eu vejo minhas fotos grávidas, eu vejo quanto eu mudei como mulher. E depois dessa minha mudança, o meu marido também mudou, voltou a me tratar muito bem. Na verdade, ele me tratava assim como uma princesa. Ele me elogiava o tempo todo, dizia o quanto eu estava linda. Mas eu confesso que a confiança não é a mesma. Mesmo eu voltando com ele, eu perdoando ele, eu não conseguia confiar nele. Só que assim, em momento algum eu ficava pegando no pé, ou eu ficava jogando na cara, eu não fazia isso. Até que se passaram 5 anos, e esses dias eu decidi fazer um WhatsApp fake para ver se realmente ele estava sendo fiel. Fiz o WhatsApp, mandei mensagem pra ele, dei uma desculpa ali, obviamente que eu me passei por uma outra pessoa, e ali nós começamos a conversar. E conversa vai, conversa vem, eu pedi pra ficar com ele, e vocês acreditam que ele aceitou na hora? E não bastando isso, ele ainda pediu pra eu arrumar uma amiga minha pro amigo dele. Marquei um encontro com ele no barzinho, e assim que ele chegou no barzinho, ele mandou mensagem pro fake, dizendo que ele não estava me vendo. E nisso, ele ligou de chamada de vídeo. E quando ele ligou, eu coloquei o dedo na minha câmera e atendi pra ver se ele realmente está no lugar que eu tinha marcado com a fake. E sim, assim que eu atendi, eu vi onde ele estava e eu já desliguei. Ah, gente, detalhe, ele estava em outra cidade, tá? Porque ele trabalhava fora. Nisso, eu fui e mandei uma mensagem pra ele do meu número mesmo. Eu mandei uma mensagem pra ele dizendo assim: vai embora e vê se para de passar vergonha. Ele não me respondeu e no dia seguinte ele veio me dando bom dia como se nada tivesse acontecido. E quando eu questionei ele, porque eu queria uma explicação de tudo aquilo, sabe o que ele disse? Que ele já sabia que era eu, que ele foi lá só pra fazer uma graça. Só que a questão aqui é, eu tô na dúvida. Será que ele realmente sabia que era eu e só foi lá realmente pra tirar um sarro da minha cara? Ou ele realmente foi se encontrar com uma outra pessoa? A pergunta que não quer calar, meninas. Eu tô sendo muito trouxa? Eu devo continuar com ele? Acredito nisso? Ai, são tantos anos, sabe? Tem hora que... não sei. A gente já nem sabe mais o que fazer. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá numa app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!